importante que você tenha um método, um passo a passo para você fazer isso. Se você não tem um método, você vai fazer de uma forma meio aleatória, então vai ter hora que vai funcionar, vai ter hora que não vai funcionar, e com isso você vai ficar perdendo tempo, vai perder energia, vai se frustrar. Eu sei, porque eu já passei por isso, quando eu não usava o método, né? Eu me frustrava e às vezes eu ficava até assim, sabe, chateada, abalada emocionalmente, achando que até comprometia a minha autoestima, achando que o problema era meu, que eu estava sendo incompetente, que não realmente sabia fazer o trabalho, enfim. Quando, na verdade, quando você tem um método, o método te ajuda, ele te dá um passo a passo, ele agiliza o teu trabalho, ele te dá segurança, ele te dá qualidade. E para prospectar empresas também existem um método, né? Então, como eu te disse, eu desenvolvi esse método por quê? Porque pela minha prática eu fui vendo que funcionava. Eu não desenvolvi um método para prospectar, foi ao contrário. Eu fui fazendo, até que em um determinado momento eu falei, peraí, né, eu faço sempre de um determinado jeito e vejo que está dando certo, né? Então, eu acredito que tem aí um passo a passo que dá certo, né? E aí que eu fui vendo também que em outras atividades eu também tinha um passo a passo que eu executava, né? Não só na prospecção, no serviço contratado, como elaborar proposta, como formalizar um contrato de trabalho, tendo sim orientação básica, né, de advogados, mas eu fui desenvolvendo esse método também de intervenções, né, como eu já comentei com você, as áreas que eu atuo em intervenções. E na prospecção, quando você tem clareza que você pode usar esse método e começa a usá-lo, você tem também a clareza de que, bom, primeiro você precisa ter claro assim, você vai prospectar as empresas, né, empresas clientes, mas antes disso, o que você vai oferecer para a empresa? Né? Você precisa definir o que você vai oferecer, como você vai oferecer esse serviço, né? Se vai ter uma periodicidade ou não, quando, de que forma, né? Isso tudo você precisa ter clareza, porque não adianta você ir lá começar a divulgar o teu trabalho se antes você não tem clareza do que você vai oferecer. Parece que é uma coisa simples, né? Mas a minha experiência tem me mostrado que não é tão simples assim. Uma experiência pessoal e uma experiência também em função das minhas alunas que eu tenho orientado, das mentorandas, né, que eu dou mentoria. Por quê? Eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal. Veja, quando foi para eu reformular o meu portfólio, isso alguns anos atrás, que eu atendia, logo depois que eu deixei de ser gestora de RH, né, que eu entrei para a consultoria, então, eu atendia consultoria nos subsistemas de RH, praticamente todos os subsistemas, inclusive cargos e salários. E aí, teve um momento, principalmente depois, né, de algum tempo de experiência na consultoria, que tinha algumas atividades que eu não queria mais fazer na consultoria. Não me dava prazer, eu achava cansativo, eu achava que não, sabe, eu acho que quando a gente faz uma coisa que não te dá prazer, não te motiva, fica mais pesado ainda, se gasta mais energia, né? E aí, para eu abrir mão de algumas atividades, de alguns serviços que eu não iria oferecer para as empresas, não foi um processo fácil. Talvez para você até seja ou venha a ser, mas para mim não foi fácil. E olha, foi penoso, assim, né? Eu abri mão, por exemplo, de cargos e salários e carreira, né? Inclusive de recusar trabalho, né? Porque as pessoas tinham em mim a referência de cargos, salários e carreira, né? Eu morava numa outra cidade, ai, fala com a Ana Silvia, fala com a Ana Silvia, né?
E às vezes vinham até mim e eu falava, olha, eu não estou mais atendendo, prestando esse tipo de serviço. E aí eu recomendava colegas meus, né, colegas que eu confiava, que eu sabia da seriedade, da ética deles, enfim. Né? Então, não é um processo fácil você ter clareza do que você vai oferecer. E aí, quando você tem essa clareza, assim, o que, que você vai oferecer, como você vai oferecer, outra informação importante, qual que é a tua capacidade para oferecer? Né? Por quê? Por exemplo, eu não tenho empregados, eu não faço subcontratação de outras consultoras, como algumas consultorias fazem, né? Eu gosto de trabalhar sozinha, eu gosto de ser bem artesã assim, no trabalho que eu faço, né? De customizar, de ver a necessidade do meu cliente, eu que vou elaborar aquele projeto. Raramente eu convido alguma colega para poder trabalhar, quando é um trabalho muito grande, que eu não quero dizer não para aquele trabalho, né, por algum motivo específico, e aí eu chamo alguma profissional, alguma colega para vir trabalhar junto comigo, para me ajudar, enfim. Né? Mas, fora isso, eu trabalho sozinha. E quando você trabalha sozinha, é claro que vai ter as limitações. Né? Não dá para eu aceitar todas as atividades que aparecem para mim. Né? Então, também é importante você saber qual é a sua capacidade para poder atender o cliente. Né? Qual vai ser a tua capacidade de atendimento? Isso também é importante. Uma vez que você tem essa clareza, aí você vai começar, então tá, então como eu vou prospectar as empresas?